De ano chegando, hora de receita natalina, né? E hoje a gente vai aprender a fazer um brioche natalino. Ó, além de bonito, ele é super gostoso, principalmente nessa época. Essa é uma receita francesa. O nosso chefe é francês, é o chefe padeiro Jean Jacob. Jean, como vai? Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci também, eu só sei falar pouquinho de francês e quase nada, mas eu sei que não vou precisar falar muito porque a sua receita vai falar por todos, não é isso, Jean? Sim, claro. Vou começar para apresentar um pouquinho os ingredientes. E para fazer um brioche, donc é um produto macio, existe vários derivados do brioche. Para a gente vai ser um brioche de Natal, brioche de Noël. Então, para isso, a gente precisa, primeiro, de farinha, de preferência, farinha forte, farinha que vai ter uma proteína alta, porque como é uma massa que é pesada, ela vai precisar de uma farinha que suporta os ingredientes pesados, como manteiga, açúcar e tudo isso. Essa farinha dá para achar fácil, a gente tem na nossa loja de venda de pão La Boulange, é saco de 1 kg. Alors, depois a gente precisa manteiga. Manteiga também é uma matéria-prima importante, de preferência uma manteiga que tem um cheiro suave. Nunca usar uma manteiga que tem um cheiro um pouco azedo, um pouco passado. Alors, vai também na receita canela, um pouco de canela, para lembrar o aroma de Natal. Canela, açúcar, sal, fermento fresco. Alors, vocês podem usar tanto o fermento fresco, mas também o fermento seco. A única diferença é que se vocês usam o fermento seco, vocês vão ter que dividir a proporção do fresco por 3. Por exemplo, se tem 30 gramas de fresco, vocês vão usar só 10 gramas de seco. Tudo bem, é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Então, vai também ovo que vai ajudar a formar a massa, vai leite, para hidratar a massa, e vai também, aqui eu tenho uma mistura de castanha e de fruta, tem um pouco de noz, tem laranja cristalizada ou confitada e castanha do Pará. Então, essa base é a base que eu vou usar. Se vocês querem usar uma outra castanha, uma outra fruta cristalizada, sem problema nenhum, vocês guardam as proporções. A gente tem o batimento, porque o batimento da massa demora entre 15 e 30 minutos. Então, se vocês têm uma batadeira em casa, é perfeito, vai te ajudar muito. Se vocês não têm batadeira, tudo bem, dá para fazer na mão. Vocês vão misturando os ingredientes. Então, vocês vão colocar a maior parte dos ingredientes no início, vocês vão guardar somente a manteiga, a mistura de castanha, fruta e a canela para colocar no final. Tá? Na mão, vocês batem devagar os ingredientes, vocês vão ver que no início vocês têm uma massa que é grudante, que rasga um pouquinho, e batendo aos poucos, vocês vão ver que a massa vai criando o que a gente chama de rede de glúten. A massa vai começar a ganhar textura e a poder segurar depois os gás da fermentação, etc. Então, quando vocês têm a sua massa que começa a ficar elástico e tecido, vocês vão poder acrescentar a manteiga e a mistura de frutas, pelo último. Então, no resultado final, a sua massa tem essa textura. A boa textura, isso dá para esticar bem a massa, ela fica transparente. Isso é o ponto que você tem que chegar. Tanto faz na batadeira, tem que ter esse ponto, que a gente chama de ponto de vento. Quando vocês terminam o batimento, vocês vão poder reservar a sua massa em um bol assim, e vocês vão precisar deixar ela fermentar. Vocês vão deixar assim a massa, não precisa mexer nada no bol, o bol coberto, e a massa vai começar a ter uma atividade de fermentação sozinha, porque tem um fermento dentro. Vocês vão deixar assim mais ou menos meia hora, mais ou menos. Se 45 minutos, um pouco mais, tudo bem. Depois dessa meia hora,
vocês vão ter que fazer uma manipulação que a gente chama de dobra na massa. Alors, o que eu vou mostrar agora, para fazer uma dobra, simplesmente vocês vão fazer uma bola com a sua massa. Então, eu tenho a massa aqui, um pouquinho de farinha na mesa, para evitar a grudar. Eu vou colocar a massa assim, na mesa. Ok. Fica assim, e eu vou pegar cada extremidade, esticar e colocar no centro. Você vê que é uma massa bem elástica, né? Então, o Jean tem bastante destaque, mas você que está acompanhando com atenção está conseguindo entender, porque eu estou aqui prestando atenção se você está conseguindo pegar a aula. Jean, tá ótimo, pode continuar então. Fazendo isso, no final, eu coloco a massa por dentro da massa. A parte de fora vai por dentro. E fazendo isso, eu sinto que ela está se tensionando. Ela ganha força, ele chama de força. Bom, a gente faz isso para quê? Para oxigenar a massa, porque a massa, para fermentar, ela precisa de oxigênio. Então, a gente mistura tudo, ela vai poder fermentar melhor. Eu vou recolocar essa massa no bolo. E agora, ela tem que crescer. Tem que crescer até dobrar de volume. Vai dobrar de tamanho, tá? Dobrar de tamanho, exatamente. Fundamentalmente. Então, ou vocês deixam fora, coberto, até esperar que ela dobra de tamanho, isso vai demorar mais ou menos 2 horas, ou você também pode colocar um plástico e na sua geladeira até amanhã. Assim ela vai crescer devagar, fica melhor de deixar na geladeira, mas ela vai saborizar. Então, gente, cobre geladeira de um dia para o outro, quando você pegar ela dobrou de tamanho, aí sim, você está com a sua massa para o brioche. Tem que dobrar de tamanho, ou na geladeira ou deixar fora, resultado depois, o dia seguinte ou depois, a massa dobrou de tamanho. Aqui está a possibilidade de uma receita. Donc, dobrou de tamanho, se eu toco e eu sinto que ela tem gás, ela fermentou, isso realmente é essencial para o sabor, para a conservação e tudo isso. Donc, agora a segunda etapa vai ser de dividir o brioche e modelar o brioche. Alors, eu uso essa forma, uma forma de madeira, mas se vocês têm forma de bolo inglês, outras formas, dá para usar. Pode fazer na forma que você quiser, tá, gente? Chefe, ensina a gente, então, agora a modelar esse brioche. Como é que a gente vai colocar na forma? Nosso tempo tá voando já. Tem uma manipulação. Lá, para essa forma, eu vou cortar a 270 gramas, mais ou menos. Porque eu corto com uma espátula, com o peso. Alors, para modelar, eu pego a minha massa, de preferência a parte mais lisa, a parte que estava em cima, eu vou colocar na mesa, com um pouco de farinha, assim, eu vou bater a massa. Bater para tirar os gás e para facilitar a modelagem. Tá joia. Agora que eu bati a massa, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar todas essas bordas e colocar para o centro, para dar uma bola. Alors, se vocês têm uma forma que fica retangular, vocês fazem a mesma coisa e depois vocês vão abrir um pouco assim na mão, só para ela ganhar comprimento. Voilà. Fazendo isso, de novo, eu tensionei a minha massa. Eu vou poder colocar da forma assim, está da forma, porque ela ocupa mais ou menos 1/3 do espaço da forma. Ela tem que ocupar apenas 1/3 do espaço da forma, porque vai crescer bastante, viu? A temperatura do forno tem que estar alta. Qual é a temperatura desse forno? Então, aqui, a massa está aqui, depois, quando ela está crescida, ela está assim. Olha lá como cresce, tá vendo? Ela vai ainda dobrar de volume. Tá. Então lá você vai deixar na sua casa, de preferência, um armário fechado. Você pode até esquentar um pouco de água na panela, em uma panela, e deixar do lado, para ter um pouco de umidade, para evitar a massa secar em cima. Donc, depois você tem o seu brioche que está crescido. Quando você está nesse ponto, a massa, se eu toco, eu sinto que está cheia de gás, está mais macia. Nesse ponto está pronto para assar. A gente tem um segundo preparo que a gente chama, que é uma cobertura, que a gente chama de macaronada. Não é a macaronada cebola, tudo isso, é macaronada porque são os mesmos ingredientes que para fazer um macarrão.
sabia o macarrão de Paris, o bolo pequeno. Então, para fazer a macarronada, eu preciso de farinha de amêndoa. Também funcionaria com farinha de caju, com uma outra castanha, da amêndoa. Clara de ovo e açúcar. Eu vou só misturar com uma espátula, simplesmente misturar, e isso vai dar mais ou menos uma purê, uma textura de purê. Depende da qualidade da farinha de castanha que você usa. Eu não sei se você em casa está entendendo, mas ele está fazendo agora a cobertura, tá, gente? E para essa cobertura vai uma xícara de farinha de amêndoas, 3 claras de ovos e 3 colheres de sopa de açúcar, tá bom? E aí a massa você já viu, né? Tem aquele processo de deixar crescer, depois você corta em 3 partes, coloca na forma, deixa crescer novamente, aí você já vai para a cobertura. Aí, ó, a gente volta já para ver como é que vai terminar. Caiu? Tá bom, mas eu vou dar o recadinho e a gente volta para ver como é que fica pelo menos esse brioche. É importante a gente mostrar como é que faz, como é que é o modelo dele. Não é verdade? Vamos voltar aqui com o chefe, Jean. Jean, daquele ali, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Volta aqui, bota a mão ali no cru, nessa massa que tá crua. Aí. Essa massa, essa pegada. Coloquei aí e deixei crescer. Aí o que você faz com a cobertura? A cobertura, eu coloco em cima, eu passo a cobertura em cima, simplesmente com uma espátula fina assim. Ainda crua, é isso? Ainda é cru. Tá. Um pouco de cobertura. Depois da cobertura, um pouquinho de castanha. Tá. Em cima. Essa parte é importantíssima, hein, gente? Da crocância. E no final, um pouco de açúcar confeiteiro. Açúcar de confeiteiro. Aí é que vai pro forno, não é isso, Jean? Tá? Esse forno vai estar aquecido em quantos graus? Então, de forno de casa, você vai colocar entre os 100 e o mínimo possível. Geralmente é 180 a 200. E é um produto que vai ficar mais ou menos 45 minutos. Tá? É demorado. Tá joia. Agora ele vai cortar para matar a gente de vontade. Enquanto você corta, eu quero te agradecer muito, Jean, e dizer meus parabéns, porque, assim, português é uma língua difícil de falar. A gente brinca porque ainda tem sotaque francês, que é muito chique, né? Mas você fala português perfeitamente bem. Meus parabéns e muito obrigada, viu? Agora, olha este brioche natalino. Fala se a gente aguenta, gente, essa tentação. A gente tem uma fatia que é escura, porque tem canela, uma massa macia. Uma delícia, se arrasou. A gente tem aquela camada de cima que dá uma crocância. Aquela casquinha crocante. E vai muito bem no final do jantar de Natal, com um sorvete de baunilha. Um sorvetinho de baunilha com esse brioche pro final, sobremesa. Você pode fazer 2, 3 dias antes, não tem nenhum problema. Ele se conserva 4 ou 5 dias em um saquinho. Tá joia. Muito obrigada. Um Feliz Natal para você e até a próxima. Tchau. Tchau. Olha lá, gente, atelierboulanger.com.br. atelierboulanger.com.br ou Jean Jacob 49, Jean Jacob 49 lá no Instagram. E tem também o Pão de Mole no Instagram, tá bom? Segue lá que tem todas as dicas para você chegar até ele.